Glória a Deus. Vamos abrir em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios 8, 9. Segunda de Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Todos nós pensamos, numa certa altura, que tudo o que estamos a fazer tem a ver connosco próprios. Embora não honramos a Deus, amamos a Deus, mas no meio de tudo estamos nós. Mas acredito uma coisa, esta reunião é para a glória de Deus. A sua vida é para a glória de Deus. A sua oferta é para a glória de Deus. Tudo na sua vida é para que Ele seja glorificado. E se você pensa de outra forma, eu lamento dizer, mas está errado. Tudo é para Ele. Tudo. Vamos semear em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Canta com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Canta com alegria, como o sol brilha, e Deus o confessará. Canta com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Canta com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no Teu reino e confiar em Ti. Tu és tudo para nós. No nome de Jesus. Amém, amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Vamos abrir em Mateus. Vamos abrir em Mateus 6, 9. Mateus 6, 9. Eu quero-vos. O título da mensagem de hoje é A Tua Vontade. A Tua Vontade. E eu quero que você entenda algumas coisas. Vamos, em Mateus 6, 9, vamos ler a oração do Pai Nosso. E vamos ler o que é que Jesus disse para nós na sua oração, nesta oração. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas agora quero que você volte ao versículo 10. Portanto, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cada um de nós está a fazer a vontade de Deus ou a nossa própria vontade. É o que nós queremos ou o que Deus quer.
Nós devemos pensar sobre isto. Mas eu gostava de ter isto, ser isto, ser aquilo, ter isto, ter aquilo. Nada invalida os seus desejos. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, que Ele tudo fará. É? Mas e a vontade de Deus? Jesus estava a orar, e quando estava a orar, sentiu tudo o que vinha aí. Porque ele nasceu para morrer e ele sabia disso. Ele sabia e sentiu na oração que era difícil. Eu orou: Pai, se possível, passe de mim este cálice, que isto que vem aí que não me aconteça. Mas, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Será que nós, na nossa vida, conseguimos fazer o mesmo? Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Pai, naquilo que eu desejo ter, faças a tua vontade, mas não a minha. Quando nós começámos a reunião sem som. Foi só um pouco porque eu consegui logo dar por isso. E quando começámos a reunião, e principalmente quando comecei a adorar, eu na minha cabeça só estava técnica. E isto e aquilo e aquilo outro. E Deus disse-me assim: esta reunião primeiro é para mim. Quando ele disse isto, tudo da minha cabeça desapareceu, toda a técnica, tudo. Pouco importa o que esteja a acontecer. O que importa é Deus. Ele está a ser honrado, Ele está a ser glorificado, Ele está a ser exaltado. O que é que os nossos atos na terra dizem de Deus? O que é que as nossas palavras na terra dizem de Deus? Quando as pessoas olham para nós, veem um homem e uma mulher de Deus, ou veem um homem e uma mulher comum, igual a todos os outros? Porque se nós falamos como aos outros, somos iguais aos outros. Se nós temos as mesmas reações quando nos pisam os pés, fazemos as mesmas reações que os outros fazem, somos iguais aos outros. Mas Deus nos chama filhos de Deus. Então o que é que estamos a fazer? Eu lembro-me de eu estar numa reunião, foi na escola ministerial, e eu não tinha podido ir numa reunião anterior, e tinham dito para nos prepararmos para dar 2 minutos de reunião. E eu não sabia disso, eu fui apanhado um pouco no ar, não sabia disso. E viraram-se para mim para evangelizar. Claro, quando nós falamos, devemos falar a palavra de Deus e trazer e expor a palavra de Deus. Mas naquela altura não me lembrei de mais nada, só me lembrei de uma coisa. Vocês lembram-se onde estavam? E lembram-se como estão hoje e o que têm hoje? Será que os outros não merecem ter o que nós temos? E quando olhei para as pessoas, quando eu disse isto, muitos baixaram a cabeça. O que é que importa para nós?
Não é andar com Deus. Não é servir a Deus. Não é fazer a vontade de Deus. O que é que nós somos? Se não alguém que nasceu e está a viver pela vontade de Deus, porque se nós estamos vivos, pela vontade de Deus estamos vivos, não pela vontade do diabo, acredita em mim. Porque à vontade do diabo já estaríamos bem mortos. E que se estamos vivos, que cada dia nosso seja para glorificar o Altíssimo. Que cada palavra nossa seja para glorificar o Altíssimo. Seja para exaltá-lo. Ouçam, Ele é tudo para nós. Tudo para nós. E se nós não vemos isso, as nossas prioridades estão erradas. Se calhar um carro, uma casa, uma vida melhor, dinheiro, saúde. Você está a priorizar isso acima de Deus. E não pode ser. Não estou a dizer que nada dessas coisas que eu acabei de referir você não as deve ter, não deve lutar por elas, claro. Mas amai a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Que é amar mais pai, mãe, filhos, filha, bem, do que a mim. Não é digno. A palavra de Deus diz deixar. Quem não for capaz de deixar. Será que é isso que Deus quer? Fazer divisão entre a família? Não. Mas quer fazer divisão no nosso coração. Quem está em primeiro lugar? O que é que nós estamos dispostos a fazer por causa de Deus? Eu já contei isto tantas vezes, tantas vezes. Alguém sentiu, no meio de uma reunião, uma chamada que houve para servir a Deus, e ele sentiu que devia de ir lá para a frente. Só que ele dizia, ele pensava que queria ser chamado e queria ser missionário para a China. E então dizia, não, Senhor, não, eu não quero ir para a China. Não. E nunca foi, só que um dia foi mais forte. Ele disse, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, que se faça a tua vontade. E foi lá à frente. E quando foi lá à frente, Deus lhe disse, eu nunca te disse que ias para a China. O diabo tenta levantar questões, impedimentos, forma de nós vermos, acreditarmos que algo está errado e então que não deve ser assim, não deve ser assado. Não, agora vamos abdicar da nossa vida. Eu já ouvi pessoas dizer, inclusive pastores dizer, mas eu vou ser algum monge? E desculpe, não foi para isso que fomos chamados. Não é para ser monges, mas para amar a Deus. Pôr Deus em primeiro lugar. Sabe, quando nós fazemos isso, sabe o que é que acontece? Tudo o que não estava a encaixar, tudo o que não estava a dar, de repente dá uma volta e encaixa. Porque estamos a pôr Ele em primeiro lugar. Quando diz aqui, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o que nós estamos a fazer é da vontade de Deus. Não, eu afastei-me daquela igreja. Não, eu afastei-me que não concordava. Tudo bem,
Então e que igreja vai agora? A nenhuma. Desculpe, você está a fazer a vontade de Deus. Ah, você não percebe o que me fizeram. Hã? Você sabe o que é que você e eu fizemos a Cristo? Nós crucificamos com os nossos pecados. Perdão é uma das bases fundamentais da nossa vivência com Cristo. Se não tivermos perdão, se não falarmos perdão, nós não estamos a viver com Deus. Se nós não perdoarmos as pessoas, nós não estamos a viver com Deus. Estamos a viver uma ilusão. Sem Deus, completamente. A tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Será que nós dizemos isso todos os dias a Deus? Senhor, seja feita a tua vontade. Mesmo que às vezes o que nós desejamos deve-se enquadrar e enquadra-se com a vontade de Deus e então ficamos todos contentes porque devemos buscar isso. Devemos saber qual a vontade de Deus. E se ela é a mesma que a nossa, se ela for a mesma que a nossa, glória a Deus, você está no caminho certo. Mas se ela for contrária à nossa, se ela disser, para de fazer o que estás a fazer, vem e segue-me, exatamente como Jesus disse a Pedro, na altura Simão. Anda comigo e te farei pescador de homens. Você seria capaz de largar tudo da sua vida por causa de Deus? Eu não estou a dizer que você tem que fazer. Eu não estou a dizer que você tem que fazer. Eu quero que você pense sobre isso. Porque é preciso ter muito cuidado. Eu tive uma pessoa, um pastor que eu conheci, que na sua profissão ganhava bem, vivia bem e estava bem na vida e honrava a Deus e dava e abençoava a igreja muito. E ele teve um sonho. E nesse sonho ele via-se a pregar por uma multidão de pessoas. Então logo a seguir, porque ele viu isso, ele largou tudo para servir a Deus. O que é que aconteceu? Deu errado. Porque Deus mostrou algo do futuro dele, não mostrou algo que para acontecer agora. Nós temos de ter muito cuidado com as coisas que vemos. Deus nos mostra coisas para o nosso futuro. E quando é que vai acontecer? Às vezes vai levar alguns anos para que possa acontecer. Temos que andar com Deus, não à frente de Deus. Se possível, atrás de Deus. Mas se você caminhar ao lado de Deus já é uma grande bênção. Mas se for atrás também não faz mal. Porque mais vale ir atrás de Deus do que à frente de Deus. Porque à frente de Deus você vai escolher caminhos errados, vai fazer formas erradas, pensar que, não, eu estou a fazer isto por causa de Deus. Mas Deus nunca te disse para fazer isso. Esse é de alguém que pregava, ia de igreja para igreja e pregava aqui, pregava ali, e coisa. E depois teve um acidente. Perdeu tudo. Roubaram-lhe tudo. E ele voltou para uma igreja, ficar fixo e a pregar. Ele nunca questionou a Deus por respeito, acredito eu. Mas porquê que aquilo lhe aconteceu? Até que alguém chegou ao pé dele e disse: se tu não tivesses parado, tu ias estar completamente descontrolado mais à frente.
Às vezes há coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos porquê, não percebemos porquê, mas têm a intenção de nós voltarmos para nós próprios. Havia um homem, eu não sei o nome dele, eu peço desculpa, mas eu não sei o nome dele. Ele veio ser pastor e a pregar no mundo inteiro na altura. Na altura, Inglaterra estava em guerra com a Alemanha. Não sei se na Primeira Guerra, se na Segunda Guerra Mundial. Eu penso que foi na Segunda Guerra Mundial. E viraram-se para ele e disseram que ele tinha que se alistar para a guerra. E ele dizia, não, eu não vou lutar, eu não vou matar pessoas. E então meteram-no na prisão. As prisões, na altura, não eram como agora, não é? Agora são hotéis compradas com as prisões de antigamente. Então ele estava deitado, ele estava a orar, e estava a cair em cima da cabeça dele um pingo de água. Caía, caía, caía. E ele disse a Deus, Deus, faz com que esta água pare. E Deus disse para ele, faz tu parar. E ele ouviu aquilo e ordenou que a água parasse e voltasse para cima. E assim aconteceu. E a partir daí começou um ministro impressionante. Ele foi liberto e começou a pregar por todo lado. Às vezes a prisão não é para impedir, é por nós nos encontrarmos a nós próprios em Deus. Não é o fim, não é impedimento. Às vezes nós não temos tempo para estar com Deus, nós temos tempo para buscar a sua palavra, para orar a Ele. E depois acontecem coisas na nossa vida que nós pensamos que foi um impedimento, foi uma coisa, foi o diabo a nos fazer parar. Fazer parar o quê? O que é que estamos a fazer? Nada. Então ele está a parar o quê? Se você busca a Deus, busca ainda mais. Tome mais tempo para com Deus. Busca, ore, busque na palavra de Deus. Perdão. Saiba a vontade de Deus para a sua vida. E então siga em frente com Deus. Veja o que está aqui escrito. Romanos 12, 2. O que diz aqui tem a ver muito com o que nós pensamos e como nós pensamos e como agimos no mundo. Veja o que está aqui isto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, dos vossos pensamentos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe que às vezes nós pensamos que se calhar se eu tivesse feito isto no meu passado, ou tivesse feito aquilo, as coisas seriam diferentes. Se calhar eu estaria mais à frente, se calhar eu estaria... Você não entendeu. Você está exatamente no sítio que devia estar. Pode ter acontecido alguma coisa que o fez atrasar, mas isso não importa agora, porque o passado você não pode mudar. Mas o presente e o futuro você pode. Agarre-se a Deus. Ore. Fale.
confirme a palavra de Deus. Confirme a palavra de Deus para a sua vida. Fale o que Ele diz, porque Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Então, se Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir, então vamos falar a palavra de Deus, porque Deus vai cumprir a sua palavra em nós. Alguns começam, e quando a vida começa a criar-lhes obstáculos, eles param. Houve um homem que agarrou e que dizia que um exército que vê que a sua vida depende disso vai lutar mais e melhor que 10 homens. E houve uma altura que ele teve um exército mais pequeno e o exército que vinha contra eles era muito superior. Então ele levou para uma pedreira. E numa pedreira não há hipótese. É as costas na parede e tem que lutar para a frente. Não há hipótese. E ele, com esse pequeno exército, levou-os a derrotar os inimigos, a vencer os outros. Porquê? Porque eles sabiam que não tinham hipótese. Ou lutavam ou morriam. E às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida para nós possamos entender. Ou lutamos ou vamos perder nesta vida. Nós temos que lutar pelo que acreditamos. E às vezes Deus traz-nos testes grandes para ver se fazemos porque honramos a Ele, porque o amamos a Ele. Por exemplo, perdão. Por exemplo, perdão. Quando você perdoa alguém, você está a honrar o Altíssimo. Mesmo quando magoaram muito. Mesmo quando magoaram muito. Quando você faz, você está a honrar o Altíssimo. Está a dizer, Senhor, a tua vontade é importante para mim e eu quero estar contigo sempre. Quando nós queremos Deus na nossa vida, nós fazemos tudo por Ele. Tudo. Deixamos tudo, fazemos tudo porque Ele é para nós o mais importante. Então, vamos entender uma coisa. O que é que nós estamos a fazer? Como é que estamos a viver? Veja o que está aqui escrito. Veja o que Jeremias 29:11. Vamos a Jeremias, lá no Velho Testamento, Jeremias 29:11. Veja o que é que Deus diz de nós. Porque convém perceber o que é que Deus diz de nós. Porque nós às vezes temos uma maneira de ver Deus diferente do que Ele é. E temos que aprender como é que Deus nos vê e o que quer de nós. Veja, porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Esta é a vontade de Deus para nós. Pensamentos de paz e não de mal tem sobre nós. Vamos pensar um pouco. Se Deus enviou o seu próprio Filho para morrer por nós, depois de fazer isso, nós aceitamos Jesus, aceitamos o que Jesus fez, foi em nosso lugar. E depois Deus, pronto, fizeram, glória a Deus, agora vocês têm direito à vida eterna, agora vocês são abençoados por mim. E depois, e deixa-nos andar.
vai nos deixar acontecer. Às vezes acontece bem, às vezes acontece mal. Diga. Pensa um pouco. Isso tem lógica? Isso tem alguma coisa a ver com Deus? Um Deus bom? Não é essa a vontade de Deus para connosco. Mas a vontade de Deus é que perante as adversidades, perante aquilo que nos está a acontecer, nós possamos vencer. E nos levantemos e diremos, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Vamos à luta. Vamos declarar como é que lutamos. Vamos agarrar e com espadas e com pistolas e com coisas. Não, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aquilo que nos aparece à frente era para ser conquistado. É você lutar através da oração, confiando em Deus, declarando a palavra de Deus, dando ordem. Porque Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Toda a força, não é alguma, é toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Quando você declara um demónio, sai em nome de Jesus. Para o que estás a fazer em nome de Jesus. Você sabe que ele é obrigado a parar. Porque ao nome de Jesus todos os joelhos se dobram no céu, na terra e debaixo da terra. Às vezes coisas começam a acontecer na sua vida e você não dá ordem. Exatamente como aquele homem que deu ordem à água para que subisse. Você não dá ordens porque você não foi habituado assim. Você é de Cristo agora. Você é uma nova criatura, com uma nova natureza. Você, essa autoridade, lhe foi dada por Cristo. Portanto, use-a. Não só a seu favor, mas a favor daqueles que estão em Cristo. Daqueles à sua volta. Você tem que ter cuidado. Porque a vontade das pessoas impedem a sua oração. Não para si próprio, mas para a vontade dos outros. Às vezes nós queremos ajudar as outras pessoas e queremos impor a nossa autoridade sobre elas e não funciona. Porque a vontade delas disse que não dá, não vai funcionar, não vai dar. E então não vai dar, porque a palavra delas é a última, na vida delas. Agora, na vida, na vida da sua família, daqueles que estão dentro da sua casa, a sua autoridade é final. É você que tem o direito de falar. É você que vai vencer. Não permita que as coisas mal aconteçam. Quando vier o mal expulso, não deixe. Ore. Confie em Deus. Porque Deus nos chamou para fazer a sua vontade. E a sua vontade é que nós vençamos. Porque em todas as coisas somos mais que vencedores por aqueles que nos amou. E Deus nos amou. E com grande amor que nos amou. Dando o seu próprio Filho por nós. Ouça, se fosse fácil o que Jesus ia passar, Jesus nunca teria dito, passe de mim este cálice, Pai. Não foi fácil para Jesus. E Deus, Pai, sabia disso. Que não ia ser fácil. No entanto, permitiu. Tudo por amor a nós. João 3,16. João 3,16. Não vai aparecer aí no ecrã, mas vocês ouvem e João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Sabe que a palavra salvo, porque a Bíblia do Novo Testamento foi escrita em grego.
Salvo tem é muito maior a palavra salvo do que só salvo. O português é uma língua muito rica, temos muitos vocábulos, tem muita palavra para exemplificar todas as coisas. E aqui salvo tem a ver com tudo. Não tem salvação para salvação eterna, tem a ver salvo da vida que estávamos a ter, salvo para libertação, até a nível de saúde, salvo em todas as áreas da nossa vida. Este é o termo salvo correto para todos nós. Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus foi crucificado pela vontade do Pai. Não porque o diabo quis, não porque os homens quiseram, mas porque Deus, Pai, assim o quis. Para que pudesse o mundo ser salvo por ele. Porque se ele não acontecesse, o mundo ia de mal a pior. Ele já não está muito bom, mas ia de mal a pior. Em suma, o que é que devemos fazer? Honra a Deus. Honra a Deus com a sua vida. Adore-o. Diga-lhe que o ama. Você até pode dizer, mas é difícil. Não é. Experimente dizer a primeira vez. Você vai ver quanto fácil ela é. Você vai sentir a alegria dentro de si e vai perceber o que é que fez. Diga que você ama a Deus. Sua vida vai ficar completamente diferente. E outra das coisas, na oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade. Comece a buscar a vontade do Pai para si. Algumas coisas que você está a fazer, vai deixar de fazer. Porque não é da vontade de Deus. Mas eu gosto tanto de fazer isto. Se calhar gosta mais até do que Deus. Mas a palavra de Deus diz para amar a Deus acima de todas as coisas. Então se calhar por isso é que você tem que se afastar disso. Para que Ele venha em primeiro lugar. E então Deus trará a sua vida que você necessita. Então como é que se busca a vontade de Deus? Como é que se sabe qual a vontade de Deus? Só há uma forma. Agarrando no telefone e ligar para Deus. Então, mas como é que eu faço isso? Telefone, qual é o número de Deus? Qual é o número de Deus? Eu vou lhe dizer como é que eu falo com Deus. Pai, acabei de ligar o número para com Deus. O meu Pai Celestial sabe que é com Ele que eu quero falar. Senhor, ensina-me os teus caminhos. Mostra-me a tua vontade para a minha vida. E eu faço. Às vezes
às vezes nós não... Também não vai aparecer no ecrã, mas Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. O que diz aqui é: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Busca Deus, clama a Deus. Clame por Ele. Pai, eis-me aqui. Dirige a minha vida, mostra-me a tua vontade para a minha vida, no nome de Jesus. Davi fazia isso. Todos os homens de Deus fizeram isso. Porque a vontade de Deus está acima de tudo. A tua vontade, Pai. A vontade para as nossas vidas, isso é boa e agradável. Eu quero o melhor para nós. Você nunca viu, às vezes, pessoas que estavam numa determinada posição social, que estavam a fazer isto, e de repente largaram tudo e foram fazer uma coisa completamente oposta, que nada tinha a ver com aquilo que estavam a fazer. E eram bem-sucedidos naquela área, mas passaram para outra coisa completamente diferente. Mas são felizes naquilo que estão a fazer agora. É para isso que Deus nos chamou. Para fazer a vontade de Deus. Porque Ele sabe onde nós vamos sentir como peixe na água, por assim dizer. Ele sabe o que deseja o coração de cada um de nós. Faças a tua vontade, Pai, no nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos orar. Vamos orar. Vamos dizer, Pai, nós vimos a Ti ao nome de Jesus e Te pedimos perdão por tudo o que fizemos, Senhor, que não Te agradou. Se calhar nesta vida temos vivido mais para nós do que para Ti. E por isso Te pedimos perdão. Ajuda-me a fazer a Tua vontade. Faz-me conhecer a Tua vontade para a minha vida. Para que eu Te sirva, para que eu Te honre sempre. Não tem a ver com grandes coisas ou coisas pequenas, não tem a ver com nada disso, tem a ver com estar contigo. Agradar-te em tudo. Fortificar em toda a boa obra, Senhor. Isso é que é o nosso objetivo, Senhor. Em nome de Jesus. Que Tu sejas glorificado em tudo. Tu sejas honrado e exaltado. Em nome de Jesus. Eu Te agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muitas bênçãos mesmo. Que Deus faça na sua vida a vontade dele, no nome de Jesus. Amém.